Olá, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouco, então, a respeito da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais aí, então, tá certo? Aqui a gente tem uma ideia, né, a respeito dos juizados especiais, essa lei que é uma lei nova e que trata, então, dos juizados, antigos juizados de pequenas causas. Hoje a gente vai ver só apenas a respeito dos juizados especiais cíveis, lembrando que eles servem para processo, conciliação, julgamento e execução das causas de sua competência. Eles atendem aos critérios, então, da oralidade, simplicidade, da informalidade, da própria economia processual, né, pela busca, então, dos atos um tanto quanto mais ágeis e menos demorados, menos morosos do que o Poder Judiciário nos ritos comuns, a celeridade, buscando sempre que possível a conciliação e a transação, tanto que inicialmente nós temos uma audiência de conciliação para depois outra audiência de instrução. E mesmo sendo na audiência de instrução, geralmente na prática o juiz leigo ele vai ofertar aí ele vai ofertar que seja dado possibilidade de acordo. Então, há essa possibilidade desde o início em todas as esferas do judiciário para que haja esse primar, né, pela questão da conciliação, tá? O juizado especial, né, como havia dito, ele tem, então, para as causas de menor complexidade, a competência para conciliação, processo e julgamento. As causas, né, não podem exceder a 40 salários mínimos, tem que ser aquelas de menor complexidade, lá do artigo 275, lembrando que esse aqui ainda é o código citado como Código de 1973, ação de despejo para uso próprio e as possessórias, então, que não excedam aos 40 salários mínimos, tá bem? Os juizados podem promover a execução dos seus julgados e dos títulos executivos extrajudiciais até a sua competência, até o valor dos 40 salários mínimos, então. Não podem, então, estar dentro da competência, né, dos juizados especiais as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, além daquelas relacionadas à competência do direito do trabalho, como acidente de trabalho, resíduo, estado e capacidade das pessoas que são de competência, então, da vara de família e tutela. A opção pelo procedimento dos juizados, ele pode implicar a renúncia do crédito excedente ao limite dos 40% dos 40% não, dos 40 vezes o salário mínimo. Lembrando que isso não é aplicável à conciliação, já que para a conciliação poderão haver o acordo em valores acima dos 40 salários mínimos. É competente, então, para as causas, né, previstas o juízo do foro. Aqui, quando a gente fala no artigo 4º, a gente fala da competência do foro, aonde a gente vai ingressar com a ação, né? Então, do domicílio do réu, ou a critério do autor, do local onde exerce as suas atividades profissionais, ou tenha filial, né, sucursal ou escritório. Caso não se conheça, por exemplo, o domicílio do réu, pode ser no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou no domicílio do autor, né, ou do local ou do fato nas ações para reparação do dano. Em qualquer hipótese, poderá, então, inicialmente, sempre se escolher o domicílio do réu. Já em relação à seção dos juízes e conciliadores e juízes leigos, a gente vê que o juiz vai dirigir com liberdade para determinar as provas que devem ser produzidas, então o juiz tem essa capacidade de estar, né, verificando com liberdade, né, com liberalidade as provas que devem ser produzidas, e o juiz vai adotar em cada caso a decisão que ser mais justa e equânime, uma vez que ele, com a análise, né, dos fins sociais e das provas dos autos, então vai exaurir seu parecer da forma que lhe convier dentro dos parâmetros jurídicos e, claro, sempre fundamentando. Os conciliadores e os juízes leigos, eles são auxiliares, né? Então, eles não fazem parte da justiça em si, mas eles são auxiliares da justiça, e inicialmente os conciliadores, né, dentre os bacharéis em direito, já os juízes leigos, sempre aqueles que são advogados com mais de 5 anos de experiência. Isso é solicitado quando da prova de títulos da seleção para juiz leigo, ou para conciliador que se prove, né, que tem o bacharelado em direito, ou que tem, e para juiz leigo, 5 anos.
Os juízes ficarão impedidos aqui, então, de exercer a advocacia perante os juizados especiais no desempenho de suas funções, lembrando que os enunciados do FONAGE determinam que o juiz leigo ele só vai ficar distrito a não advogar no juizado especial aonde ele estiver exercendo a sua judicância. Nos demais, ele poderá exercer. Sobre as partes, lembrar que não podem as partes, então, né, atuarem, buscarem o Poder Judiciário diante do Juizado Especial pela Lei 9.099 de 95, incapaz o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, massa falida e o insolvente civil. Somente serão admitidas, então, para propor, né, ação dentro do juizado as pessoas físicas capazes, né, excluídos os cessionários de direito das pessoas jurídicas, as pessoas que são enquadradas como microempreendedores aí individuais, microempresas ou EPP, empresas de pequeno porte, lembrando que para isso eles têm que provar que aderem ao Simples e juntar os documentos contábeis e comerciais. A pessoa jurídica, que é a organização, as chamadas OCIPs, né, do terceiro setor, a organização da sociedade civil de interesse público, a sociedade de crédito aí é o microempreendedor, e lembrando que essa legislação, como ela é de 95, ela é anterior ao Código Civil de 2002, ou seja, aqui ainda pensávamos numa maioridade com 21 anos, por isso que nós temos aqui no parágrafo 2º, né, do artigo 8º, a ideia de que o maior de 18 anos pode ser autor independente de assistência, inclusive para conciliação. Nas causas, pessoal, em que eu tenho até 20 salários mínimos, né, as partes podem comparecer pessoalmente, não necessitando, né, de advogado. Porém, para as de maior valor, né, acima dos 20 salários mínimos, a assistência do advogado é obrigatória, lembrando que para o recurso inominado, que é o recurso próprio das decisões do juizado especial, também é obrigatório que seja realizado por advogado. É facultativa a assistência se as partes comparecer assistida por advogado ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual. Então, a outra parte terá, se quiser, assistência prestada por órgão instituído junto aos juizados especiais para garantir o equilíbrio processual. O juiz alertará as partes sobre o patrocínio de advogado quando perceber que não há, né, esse equilíbrio, quando a causa recomendar, for uma causa com uma complexidade um pouquinho maior. E o mandato do advogado, pessoal, ele pode ser verbal, né, claro que com exceção dos poderes especiais, que aí tem que vir na procuração. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, pode ser representado por preposto, lembrando que esse preposto, desde 2009, vem, então, sem a necessidade de vínculo empregatício, e lá nos enunciados do FONAGE vai dizer que o advogado não pode acumular a função de advogado da empresa e também de preposto. Não se admite no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, porém se admite o litisconsórcio e o Ministério Público poderá intervir nos casos em que a lei determinar, aí como fiscal da lei. Nos atos processuais, o que vocês têm que saber? Que eles são públicos e podem se realizar em horário noturno conforme as normas judiciárias e que a contagem do tempo aí dentro dos prazos processuais do juizado especial, eles são contados em dias estabelecidos em lei ou quando o juiz determinar, para a prática de qualquer auto, inclusive para interposição de recurso, contado em dias úteis, já atualizado por aquela nova percepção do Código de Processo Civil. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as suas finalidades para as quais foram realizados, então poderão ser convalidados. E não se pronunciará qualquer nulidade, porém, caso haja prejuízo, aí sim poderá ser pronunciada a nulidade. A prática de atos processuais em outras comarcas pode ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, então não necessariamente por mandado, e apenas os atos considerados essenciais aí registrados resumidamente, não necessitando então que haja toda aquela formalidade do juízo comum. Os demais atos podem ser gravados em fitas magnéticas ou em outro meio equivalente, hoje são gravados através, né, dos meios virtuais e depois poderão ser inutilizados com o trânsito em julgado da decisão, que é quando não cabe mais recurso. As normas locais podem dispor sobre a conservação aí de peças e demais documentos que possam instruir o processo no juizado especial. Do pedido, esse pedido, pessoal, dentro da ação do juizado especial, ele pode ser escrito oral, eu posso fazer, como eu já disse, né, mediante advogado, ou a própria parte pode ir no balcão na secretaria do juizado e efetuar esse pedido com linguagem simples, né,
e acessível, tá bem? Então, vai contar o nome, a qualificação, o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, né, de forma bem resumida, e o objeto e o seu valor. Quando eu não tiver a estimativa de um valor adequado, eu posso fazer um pedido genérico, né? E aí, depois, quando eu tiver a extensão da obrigação, o valor total, então eu poderei aí resolver o pedido de forma a conseguir, então, aí, efetuar de forma correta, né, de forma ponderada, então, aí, como é que eu vou fazer esse pedido? Então, no início da ação, eu posso estar direcionando um pedido mais genérico e depois eu posso, então, estar obrigatoriamente organizando e objetivando esse pedido. O pedido pode ser oral, vai ser reduzido pela secretaria, né? E poderão ser também alternativos ou cumulados, e não podendo ultrapassar o valor dos 40 salários mínimos, que é a competência total do juizado, tá bem? Independente de distribuição, né, já vai haver a designação da sessão de conciliação e, segundo a lei, vai se realizar no prazo de 15 dias, tá? Se as partes comparecerem aí inicialmente, vai se instaurar desde logo essa sessão. Então, essa sessão, se as duas partes estiverem em cartório para resolver aquele problema, essa sessão de conciliação ela vai ser automática, né? E aí, havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação e ambos serão apreciados na mesma sentença. Lembrando que, no juizado especial, é possível o pedido contraposto, não é reconvenção, mas na contestação, o réu pode apresentar um pedido contraposto sobre os mesmos fatos que ensejam aquela demanda, e aí o autor vai ter um tempo hábil ou na audiência, ou vai solicitar uma nova audiência para responder, então, o réu. Sobre a citação, o que tem que ficar, né? Por consequência aí, pode ser por correspondência com a R em mão própria, cuidado, porque tem que ser em mão própria. Pessoa jurídica ou firma individual vai ser entregue ao encarregado da recepção, que vai ser devidamente identificado, e, quando necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, lembrando que carta precatória é quando é para fora da comarca. E a citação conterá a cópia do pedido, o dia e a hora do comparecimento para audiência, né, do citando, a advertência que, se ele não comparecer, vai haver, então, a consideração das alegações iniciais como verdadeira e o julgamento de plano. Não se faz, dentro do juizado, citação por edital, e o comparecimento espontâneo, digamos que não voltou a R de mão própria, mas mesmo assim o réu compareceu na audiência, é considerado, então, né, suprida a falta ou a nulidade da sua citação. E as intimações, elas serão feitas, então, das mesmas formas que a citação, por R com mão própria, por oficial de justiça independente de mandado, ou até mesmo para o encarregado da recepção, no caso de comércio, né? E nos atos praticados na audiência, as partes já saem intimadas, e quando houver mudança de endereço durante o processo e a parte não informar, vai se reputar eficaz a intimação, então, no local anteriormente aí comunicado. Hoje seria isso, pessoal. A gente vai terminando por aqui essa análise da primeira parte da Lei do Juizado Especial, e, na sequência, a gente volta com a segunda parte aí deste movimento das leituras e análise das legislações. Um abraço, até a próxima, e então, tchau, tchau.